Boa noite. Olá, boa noite. Papa envia cardeal Parolin à Terra Santa para a missa de dedicação da Basílica do Batismo de Jesus. Francisco recebe profissionais e pacientes de clínica polonesa e acolhe promotores do projeto Escola de Vida. Litoral sul de São Paulo sofre consequências das fortes chuvas. Paróquia local arrecada doações para desabrigados. Exposição na USP aborda epidemias no mundo. Juro mais caro no consignado para aposentados e pensionistas do INSS. Inflação fecha 2024 em 4,83% e fica acima do teto da meta do governo pela terceira vez. Procura do consumidor por carro usado é a maior desde 2011. E as informações atualizadas do acampamento Revolução Jesus. Está no ar o Canção Nova Notícias. A serviço da vida e da esperança. O Papa Francisco recebeu no Vaticano profissionais e pacientes de uma clínica pediátrica de oncologia e hematologia da Polônia. Também acolheu os promotores do projeto Escolas de Vida e enviou à Terra Santa o cardeal Pietro Parolin para a missa de dedicação da Basílica do Batismo de Jesus. Educação e saúde foram assuntos nas audiências de hoje com o Papa Francisco. O projeto Escolas de Vida busca uma educação humanizada. De acordo com o pontífice, educar não se limita a transmitir conhecimentos, mas forma homens e mulheres capazes de compaixão e de amor fraterno. Em outra audiência, Francisco recebeu crianças polonesas atendidas pela Clínica Pediátrica de Oncologia e Hematologia de Breslávia. No discurso, disse que elas são sinais de esperança e pediu às crianças que rezem por outras que vivem a realidade da guerra, que estão doentes ou feridas ou não têm possibilidades de tratamento por falta de medicamentos, de médicos e hospitais, e agradeceu por terem ido a Roma para o jubileu. Na Terra Santa, o cardeal Pietro Parolin representou o Papa Francisco na cerimônia de dedicação da igreja construída no local do batismo de Jesus, em Almagdas, no Rio Jordão. Parolin lembrou que há muito tempo o lugar de construção da igreja é um local de peregrinação e que a geografia da região fala com a humanidade. O cardeal lembrou que ali é o ponto mais baixo da terra e neste local Deus veio ao encontro do homem como para reunir no seu abraço aqueles que estão longe. De acordo com o secretário de Estado, participar da dedicação é sinal de proximidade do Papa e da Igreja às comunidades cristãs do Oriente Médio, a quem o Santo Padre encorajou a não deixar-se dominar pelas dificuldades de hoje e a confiar que Deus guia a história humana, por mais que ela carregue as cicatrizes da violência, do pecado e da morte. O cardeal voltou o olhar para além do Jordão, pedindo pelo cessar-fogo, a libertação de prisioneiros e reféns, o respeito ao direito humanitário e aos governantes, pediu que busquem a paz. O município de Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, segue enfrentando os impactos das fortes chuvas que atingiram a região. Ontem, a cidade decretou situação de emergência para ajudar as mais de 400 pessoas desabrigadas. Uma paróquia local está organizando a arrecadação de donativos. De acordo com a Defesa Civil de Peruíbe, litoral sul de São Paulo, ao menos 1.000 pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a cidade. 442 ficaram sem casa e foram acolhidas em 3 abrigos temporários. Padre Marco Rossi, da paróquia São João Batista, acompanha de perto a situação. Com as fortes chuvas, que foram muito mais do que o esperado, associado à maré alta, então a água não tem capacidade de escoar para o mar.
Então, muitos bairros ficaram cheios. Uma campanha da paróquia São João Batista arrecada donativos para ajudar aos mais atingidos. A Defesa Civil e o Fundo Social do Estado de São Paulo já enviaram 4 caminhões com ajuda humanitária com itens de necessidades básicas para a população. Nossos paroquianos, a comunidade católica de Peruíbe tem sido muito generosa, tem ajudado bastante neste momento com doações. Mas nós vemos que a maior dificuldade mesmo vai ser um momento em que essas famílias forem voltar para suas casas. É onde que talvez nós vamos ter um trabalho muito maior. 9 embarcações com militares da Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil resgataram moradores ilhados nos bairros afastados. Além das doações, a igreja local leva a esperança a quem mais precisa. O suporte espiritual que tem sido dado, ele é muito importante, porque é uma situação onde a pessoa não precisa somente daquilo que é material. A pastoral familiar tem dado assistência de poder, junto com as famílias, de poder rezar, conversar e sobretudo, ouvir. A maior necessidade hoje dessas pessoas é de poder falar, é de serem ouvidas. As fortes chuvas que atingiram grande parte do Sudeste continuam neste fim de semana e há alerta de tempestade e chuva volumosa em vários locais. O risco é maior em áreas do norte do Espírito Santo e em Minas Gerais. Podem vir fortes pancadas de chuva em São Paulo e no Rio de Janeiro. Quem vier ao acampamento Revolução Jesus, aqui em Cachoeira Paulista, vai encontrar uma chuva fraquinha, vai fazer mínima de 16 e máxima de 27 graus. A frente fria que estava estacionada avança em direção à Bahia e leva também com ela um corredor de umidade. Com isso, a zona de convergência do Atlântico Sul gera chuva entre o norte e o nordeste e em direção ao recôncavo baiano, como você vê nas áreas vermelhas do mapa, onde há risco de transtornos. A previsão de chuva em toda a região nordeste, com risco alto para temporais na Bahia, no Maranhão, no Piauí, no sul do Ceará e pode ter pancadas de chuva no litoral de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. No centro-oeste, a chuva aparece no Mato Grosso do Sul e há risco de temporais no norte de Goiás e no Mato Grosso, como se vê nessa área de cor verde escura do mapa. No norte do país, o estado de Roraima vai ter tempo firme e a chuva atinge o Acre, o Tocantins e o Amapá. Por fim, no sul do país, o dia vai ser ensolarado apenas no centro-sul do Rio Grande do Sul, como se vê nessa área de cor alaranjada. Mas pode ter temporais entre o norte do Rio Grande do Sul, o oeste catarinense e o interior do Paraná. Isso acontece por causa dos ventos somados às altas temperaturas. E por falar em altas temperaturas, vamos ver como fica aí as máximas em algumas capitais. Vai fazer máxima de 30 graus em São Luís, aqui em Manaus e também em Rio Branco, máxima de 31 em Porto Alegre e 40 graus em Campo Grande. O ano de 2024 foi registrado como o mais quente da história, superando o recorde anterior de 2023 e colocando o mundo em um ponto crítico no cenário climático. Os dados são da Copérnicos, a Agência Europeia de Monitoramento Climático. Inundações, ondas de calor, secas e incêndios florestais são alguns dos efeitos gerados pelo aumento das temperaturas médias globais. Seguindo o intenso calor do ano anterior, 2024 quebrou recordes nos níveis de gases de efeito estufa, temperatura do ar e da superfície do mar. Vimos temperaturas extraordinárias na superfície da Terra e do mar, calor extraordinário no oceano, acompanhados, como todos sabemos, por clima muito extremo afetando muitos países ao redor do mundo, destruindo vidas, meios de subsistência, esperanças e sonhos. As imagens mostram os rios amazônicos com recorde na baixa dos níveis durante a pior seca já registrada na região. 2024 também tornou-se o primeiro ano com uma temperatura média excedendo 1,5 graus acima do nível pré-industrial, limite definido pelo Acordo de Paris para reduzir os riscos e impactos das mudanças climáticas. O ano passado foi excepcionalmente quente devido, segundo estudos,
a aceleração do aquecimento climático induzido pelo homem. De acordo com um relatório publicado pela Agência de Monitoramento Climático da Europa, o ano passado teve uma temperatura média global de 15,10 graus centígrados, 0,12 grau acima do valor anual mais alto de 2023. No Brasil, a média das temperaturas ficou em 25,02 graus centígrados, sendo 0,79 grau acima da média histórica verificada entre 1991 e 2020, de 24,23 graus centígrados. Golpistas aproveitam a onda de falsas notícias relacionadas a supostas taxas sobre o Pix para causar danos a brasileiros. Vamos agora ao Viva Brasília falar com a repórter Gabriela Matos, que vai trazer orientações para evitar cair em golpes. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Mauri. A Receita Federal emitiu um alerta aos brasileiros. Os criminosos estão aproveitando as dúvidas que a população ainda tem sobre a nova fiscalização envolvendo transações financeiras para enganar os cidadãos. Enviam mensagens sobre uma suposta cobrança de taxas usando o nome, as cores e os símbolos oficiais da Receita Federal e encaminham uma guia de pagamento no valor de R$ 845,20. A mensagem é falsa e a Receita enfatiza que as novas regras são para acompanhar a movimentação financeira e não para cobrar taxas sobre elas. A orientação é desconfiar de mensagens suspeitas, não abrir links ou anexos enviados por desconhecidos e sempre verificar a autenticidade da mensagem. No caso da Receita Federal, o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o portal ECAC, e o site oficial do órgão são os únicos canais seguros de comunicação. É importante ficar atento para não cair em golpes, né, Mauri? Eu volto com você no estúdio. É isso mesmo, ainda nesses tempos onde a incidência é tão grande. Obrigada pelas informações, Gabriela. Olha, a inflação de 2024 fechou acima do teto da meta definido pelo Conselho Monetário Nacional. Somente em dezembro, os preços subiram 0,52%. A alta acumulada ao longo dos 12 meses de 2024 foi de 4,83%. Com a taxa elevada, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o indicador oficial da inflação no país, estourou o teto da meta. Na prática, esse valor confirma que o dia a dia do brasileiro ficou mais caro. Óleo de soja, azeite de oliva, carne, leite longa-vida, gasolina, planos de saúde e o café moído foram os itens que puxaram o aumento dos preços. Alimentação e bebidas, vestuário, transportes, artigos de residência, despesas pessoais, saúde e cuidados pessoais e comunicação foram os grupos do IPCA em dezembro que tiveram alta. Somente a habitação registrou queda, puxada pela redução da energia elétrica residencial. O preço dos alimentos deve continuar subindo. A variação do IPCA é a maior para o período entre janeiro e dezembro desde 2022. O limite para o ano passado era de 4,5%. Agora, o Banco Central terá que explicar o que não deu certo, quais políticas públicas devem ser implementadas para frear a elevação de preços em 2025. Laura Lomônaco, para o Canção Nova Notícias. Já é 10 de janeiro de 2025 e os brasileiros começam a se organizar para o pagamento de impostos. Para muitos contribuintes, a tabela do imposto de renda continua sendo motivo de dúvidas e questionamentos. A declaração do imposto de renda pessoa física lista os valores recebidos pelos contribuintes no ano anterior. Para 2025, a tabela de base de cálculo traz uma pequena mudança. A pessoa que recebe até R$ 2.259,20 está isenta do imposto. Os contribuintes pagarão a partir de 7,5%, podendo a alíquota chegar a 27,5% sobre a renda. O brasileiro que recebe acima de R$ 2.259,21 ainda terá que pagar o tributo, um valor considerado baixo para a realidade do trabalhador. Após a votação do Orçamento 2025, o governo deve enviar uma proposta ao Congresso para atualizar a faixa de isenção, como anunciado pelo ministro da Fazenda em novembro do ano passado. Com a aprovação da reforma da renda,
uma parte importante da classe média, que ganha até R$5.000 por mês, não pagará mais imposto de renda. Caso aprovada, a nova tabela deve entrar em vigor já em 2026. Essa contadora traz orientações para que o brasileiro não tenha problemas na hora de fazer a declaração. Agora que já virou, as empresas já disponibilizam comprovantes de rendimento para a gente fazer a declaração mensual. Então, eu já comecei a ir atrás, por não deixar na última hora, então não tem o risco de pagar alguma multa ou algum juros sobre o imposto de renda. As declarações de imposto de renda devem ser enviadas a partir de março. E a especialista explica as possíveis sanções caso o contribuinte perca o prazo de envio do documento. E o contribuinte ele perdeu o prazo da declaração, mesmo se ele entregar a declaração em atrasos, mesmo tendo tido título no imposto, ele vai ter uma multa de R$165 que precisa ser paga no momento que você envia a declaração. O limite para a cobrança de juros em financiamentos destinados a aposentados e pensionistas do INSS foi elevado para 1,8%. A decisão foi anunciada após uma reunião do Conselho Nacional de Previdência Social. Os beneficiários do INSS que contratarem um empréstimo com desconto direto na folha de pagamento terão que pagar juros maiores a partir de agora. A taxa máxima saltou de 1,66% ao mês para 1,8%. Os representantes de instituições financeiras queriam juros maior, de 1,99%. A elevação na taxa foi aprovada por 13 votos favoráveis contra 1. O juros no cartão de crédito consignado foi mantido em 2,46% ao mês. O Conselho Nacional de Previdência Social é composto por membros do governo e da sociedade civil. As novas regras vão passar a valer 5 dias após a publicação no Diário Oficial da União. A pandemia de Covid-19 despertou em muitas pessoas o interesse em entender como surgem as epidemias. Na Universidade de São Paulo, uma exposição que já percorreu os Estados Unidos apresenta informações detalhadas sobre a origem e o impacto dessas doenças ao longo da história. Como surgem as epidemias? Esse é o tema da exposição Epidemias em um Mundo Conectado, em cartaz até o dia 28 de fevereiro no Museu de Anatomia Humana da USP. A exposição é focada em epidemias, em doenças que são transmitidas entre animais e humanos, que tem de fundo o conceito de saúde única, que entende que humanos, animais e meio ambiente são interconectados. Entre os destaques está a explicação sobre o mercado úmido, local de venda de animais silvestres vivos para abatimento e consumo, comum em países como a China. Muitas vezes, esses tipos de estabelecimentos oferecem condições sanitárias precárias e ambiente de estresse aos animais, o que pode favorecer o desenvolvimento de epidemias como o da Covid-19. O vírus do SARS-CoV-2 passou por um morcego, passou por um outro animal, que não está ainda muito bem definido, e isso aconteceu num mercado úmido. E foi num mercado úmido que esse vírus conseguiu saltar desse animal para um humano. A exposição foi criada no Museu Nacional de História Natural do Instituto Smithsonian, nos Estados Unidos, e foi adaptada para o Brasil. Oferece, por exemplo, a explicação sobre a possível extinção das ariranhas. E hoje a ariranha ela vem sofrendo com perda de hábitat, fragmentação, mudanças climáticas, contaminação de rios e o aumento da interação entre humanos, domésticos, as ariranhas, que podem favorecer ou facilitar a transmissão de patógenos entre essas espécies. Quanto maior o contato do ser humano de invadir o espaço desses animais, a gente tem chance de pegar essas epidemias e provavelmente se vir uma pandemia. Quem visita a mostra pode conhecer também o Museu de Anatomia Humana, que no ano passado recebeu cerca de 14 mil visitantes.
Para muitos brasileiros, janeiro é o período ideal para aproveitar as férias e desfrutar do calor típico da alta temporada. O Nordeste, com suas belezas naturais e clima acolhedor, destaca-se como um dos destinos mais desejados. Praia, lazer, atividade física, tomar água de coco. São algumas das formas de aproveitar ao máximo esse período. Em Aracaju, a expectativa é de um aumento de 10% na ocupação da rede hoteleira em relação ao mesmo período do ano passado. Desde o início de dezembro, a cidade tem recebido visitantes de todo o país. Primeira vez, eu estou desde terça-feira, cidade ótima, acolhedora. Estou gostando muito da orla, o tempo, está gostoso, colaborando. Eu estou amando a cidade, né? É uma energia muito boa, as pessoas são muito carismáticas. Eu cheguei aqui ontem e estou achando tudo lindo por enquanto. A nossa linda Aracaju está prestes a completar 170 anos. Uma cidade linda, uma cidade plana, com diversos equipamentos turísticos, históricos, um centro lindo, museus gratuitos interativos, uma praia de água morna, de uma faixa de areia grande para você poder brincar com sua família, jogar um futebol. Para muitos, a ordem é aproveitar as férias e o calor desse verão. Entre os 10 destinos mais procurados para viajar no mês de janeiro, 8 estão na região Nordeste. Outro ponto é que a procura por voos domésticos aumentou em 102%, de acordo com um levantamento feito por uma empresa de gerenciamento de viagens. As férias, né? Verão tá aí, vamos aproveitar, né? Aproveitar. Nossa, quando dá oportunidade, temos que sair, conhecer culturas, né? Completar 50 anos durante o jubileu foi uma experiência marcante para uma brasileira que mora na Itália. Como presente de aniversário, Rosemary fez um pedido especial à sua família. Nossa equipe em Roma traz todos os detalhes e mostra essa história inspiradora nesta reportagem. Em direção à Basílica de São Pedro, muitos peregrinos carregam a cruz jubilar. O percurso para a Porta Santa é feito por este trajeto, onde as pessoas elevam súplicas e louvores a Deus. Guarda, Dio, colui que é nosso escudo. A cruz é passada de mão em mão, de modo que todos vivenciem a experiência de ajudar uns aos outros como Cirineu. No mundo inteiro, justiça e paz. A oração também é compartilhada e no local onde muitas histórias se entrelaçam, conhecemos a brasileira Rosemary, que veio passar pela Porta Santa com a família por um motivo especial. Hoje é meu aniversário, estamos aqui com a minha família e é uma graça infinita porque o presente que eu quis e pedi para eles e para o Senhor é poder passar a Porta Santa, vivendo esses 50 anos com eles, porque é o fruto de tudo aquilo que Deus foi conduzindo na minha vida. Peregrinação, oração e celebração em família. No ano em que Rosemary nasceu, o pontífice da época era Paulo VI, que dedicou o jubileu de 75 à reconciliação por meio da proclamação da Bula Apostolorum Limina. Mas o jubileu que a brasileira se recorda com carinho, pois participou ativamente, foi o do ano 2000, proclamado por João Paulo II. Naquele ano santo, todas as manhãs eu tive a graça de vir participar, entrar em São Pedro e me confessar, participar da missa, fazer adoração antes de ir para a faculdade. Cada vez que eu entrava e passava a Porta Santa, oferecia pelas pessoas que eu conhecia, que já estavam na igreja triunfante no céu, e oferecia também para mim e para tantas pessoas. Foi uma bênção muito grande. Ao atravessar a Porta Santa, a grande emoção. O percurso termina em frente ao altar da Basílica Vaticana com um agradecimento a Deus. Rendiamo grazie a Dio. È stato un momento molto emozionante vivere questa esperienza insieme à minha família. Foi um momento muito emocionante viver esta experiência junto com a minha família, porque 25 anos atrás eu passei. Quando penso naquele tempo e no que vivo hoje, é de fato uma grande graça.
A força da evangelização por meio da musicalidade e da canção nova alcançou terras distantes, chegando até a Coreia do Sul. Foi nesse país que sediará a próxima Jornada Mundial da Juventude que despontou um jovem profundamente apaixonado pela música católica brasileira. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Um coreano cantando uma música católica brasileira. Jo-hoon é natural da Coreia do Sul e viralizou no Brasil após publicar vídeos de músicas do país latino nas redes sociais. Jesus, rosto divino do homem. My favorite part of Brazilian people is A minha parte favorita dos brasileiros é o coração deles. Das canções que aprendeu hoje, oficializa a gravação de 2 músicas na gravadora Canção Nova. When I first listened to the song of Padre Jonas Abib, quando eu ouvi pela primeira vez a canção de Padre Jonas Abib, eu fiquei muito impressionado. Nas fotos e nos vídeos, ele sempre pareceu muito fofo, amável, como se fosse meu avô. Na minha mente, ele é meu avô. A primeira música que eu me apaixonei do Padre Jonas Abib foi composta pelo diácono Nelsinho. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu. Ele entrou em contato conosco, com a Canção Nova, com o meu pai, diácono Nelsinho, e ele que iria vir para o Brasil e quis vir conhecer a Canção Nova, assim como ele tem um carinho muito grande pela Canção Nova e pelo Padre Jonas Abib. Começamos a conversar, eu convidei a vir para o Brasil, convidei ele para vir para o PHN, inclusive, e falei com o Gabriel, combinamos de gravar, e nasceu uma amizade aí, temos nos falado desde essa época, né? O Padre Jonas já falava isso, que a gente era para o mundo. O Padre Jonas tinha essa visão ampliada, ele já via o que nós não vemos, né? Ele já via. Jo-hoon se converteu ao catolicismo após uma experiência marcante. Foi durante o tempo em que servia ao exército militar da Coreia. Ele percebeu que um oficial de alta patente lavava os pratos de soldados e, ao fazer o sinal da cruz quando se alimentava. Diante dessa lição de humildade, Jo-hoon começou a refletir sobre fé e praticar orações diárias. A sociedade me dizia que eu deveria ter sucesso para poder ser feliz, mas 2 padres que tiveram uma vida de santidade lá na Coreia e me acompanhavam, me diziam o contrário. Eu os vi doando sua vida para os outros e, a partir disso, algo poderoso começou a mudar no meu coração. Fiquei emocionado de perceber que como é que a Canção Nova extrapola, ela vai além. E uma pessoa lá da Coreia do Sul, outros costumes, outra língua, tudo diferente, outra cultura, consegue entender a nossa mensagem, gostar tanto e rezar com a nossa espiritualidade. E lá na sua terra, país sede da próxima JMJ, 2 palavras já estão no vocabulário. 새로운 노래, Canção Nova em coreano. São muitas as histórias de pessoas que tiveram a vida transformada por meio da música, como o Jo-hoon, e de pregações de padres e missionários na Canção Nova, não é mesmo? São memórias que marcam. É o toque da esperança cristã. Graças a você, sócio e benfeitor. Vejam só, nós estamos com 29% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas deste mês de janeiro. Conheça a obra Canção Nova e promova a sua doação pelo site clube.cançãonova.com ou pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com, e obrigado por sua fidelidade. Olha, o acampamento Revolução Jesus é o destaque do fim de semana na sede da comunidade Canção Nova. Emerson Tersigni está no Rincão do Meu Senhor e traz mais informações da programação para esta noite. Boa noite, Emerson. Oi, Reinaldo, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o Canção Nova Notícias nesta noite de sexta-feira. Olha, Reinaldo, a programação está imperdível. Hoje à noite teremos dobradinha musical aqui no palco do Rincão do Meu Senhor. Logo mais às 9 da noite, Cristo Alegria se apresenta aqui no Rincão e depois às 10h30, Colo de Deus, Comunidade Católica Colo de Deus, se apresenta aqui no palco do Rincão do Meu Senhor. E para falar a respeito desta apresentação, estou aqui ao lado do Benito Vitoretti, que é membro da comunidade. Obrigado, meu amigo, por estar conosco. Bem-vindo à Canção Nova.
que o povo pode esperar da Colo de Deus. Mais uma oportunidade tê-los aqui conosco, é sempre uma alegria. Sim, sim. Oi pra galera que tá em casa. Eu tô muito feliz mesmo. Eu sinto que as pessoas podem esperar hoje a presença do Espírito Santo de Deus e também músicas novas da Colo de Deus, né? A gente acabou de lançar o nosso novo álbum, que se chama Ramin. Então, o show de hoje vai ter várias músicas novas, assim, acho que mais 5 músicas novas. Então, esperem coisas inéditas nessa noite. Muito bem, e olha, o pessoal está se preparando aqui, montando tudo para logo mais começar a apresentação. Canta uma pra gente, por gentileza, um trechinho, uma palhinha, por favor. Claro, vamos de single do álbum. Assim, ó. Com voz de trovão, olhos de fogo ele vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Valeu, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua presença entre nós. Reinaldo, convido agora você e toda a nossa audiência a acompanhar uma reportagem que eu e o Ederaldo Paulini, nosso cinegrafista, preparamos aqui para o Canção Nova Notícias a respeito deste segundo dia de Revolução Jesus. Muitas histórias, inclusive uma delas vocacional. Vamos conferir a reportagem. Neste segundo dia de Revolução Jesus, os jovens foram convidados a uma experiência com Deus e sua verdade. Viver sem medo aquilo que o Senhor quer para cada um. Originais, do princípio ao fim. Ser original, cada um do seu jeito. Nas pregações de hoje, as anotações foram fundamentais para não perder nada ou garantir a gravação para o aprendizado acontecer. A gente tem um encontro muito profundo assim com Jesus e Espírito Santo, é tudo muito forte, então eu acho que isso sempre ajuda a crescer na fé. Muitas vezes na caminhada é possível perder a originalidade. Com a palavra de Deus, no entanto, podemos ser santos. É isso, a gente nasce para ser de Deus, para ver aquilo que Deus quer, mas no meio do caminho acaba que uma tentação, uma amizade que te leva ao pecado, acaba que você se esbarra nesse caminho. Mas é isso, estamos aí para seguir firme. O arrependimento nos faz voltar àquilo que nós somos, de fato, no batismo. Então, quando nós pecamos, quando nós erramos, não é o ponto final. Quem dá o ponto final não é o pecado. O pecado pode ser uma vírgula na nossa história. Quem dá o ponto final é a graça. Quem acolhe a originalidade do alto responde com gratidão ao chamado. Caian soube obedecer à voz de Deus e se colocou à disposição. Se Deus quiser, a partir do dia 31 de janeiro de agora, já faço parte como irmão religioso da Fraternidade São João Paulo II. No peito como identidade, Revolução Jesus. Todas as idades são chamadas. Se só há hoje para amar, só há hoje para revolucionar. Daqui a pouco, a partir de 9 horas, tem shows pelo acampamento Revolução Jesus. O primeiro deles é com o Ministério Cristo Alegria. E às 10h30 tem a apresentação que vai ser do Ministério Colo de Deus. Boa noite e um ótimo fim de semana. Boa noite, aproveite o fim de semana com alegria, responsabilidade, esperança e fé e paz para você.